Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Dr. Flávio Oliva. E hoje eu tenho a alegria de receber dois amigos, dois médicos, dois queridos, dois profissionais de referência na cidade de Manaus para nós conversarmos um pouco sobre saúde. Então, hoje eu tenho aqui o prazer de receber o Dr. Euler Filho e o Dr. Cleinaldo Costa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com você. Somos amigos de longas datas, amigos de ferro, e temos muitas histórias aqui interessantes, relatando sempre e voltando para esse tema da saúde mesmo. É uma alegria imensa e, sobretudo, estar desfrutando dessa amizade de tantos anos aqui com o Flávio Oliva e com o Euler Filho, dois irmãos queridos, e certamente hoje é um dia bonito e que vale a pena você assistir junto conosco. É isso aí. Nós vamos conversar sobre medicina, mas antes da medicina existe o lado do ser humano, o lado do dia a dia. E os dois são professores da universidade, tem uma trajetória bonita na universidade. Eu queria que falasse um pouquinho como foi que surgiu a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, uma universidade que tem aproximadamente aí 30 anos, professor. A UEA foi fundada em 2001, 24 anos 24 hoje. anos. Então, 24 anos é uma universidade, digamos, nova, mas com peso grande, com muita produção. Eu queria que falasse um pouquinho como é que tem sido a UEA, a vivência de ser professor na Universidade do Estado do Amazonas. Na verdade, falar aqui do meu lugar de fala, né, Euler Filho, do nosso, né? Nós somos oriundos da gloriosa Universidade Federal do Amazonas, a nossa amada UFAM. Na época, era UA. Pronto. Mas hoje UFAM. UFAM. Então nós somos egressos, nossa alma mater é UFAM. Eu e Euler Filho, egressos da turma de 1988 da UFAM. Pode fazer as contas. 31 anos de formados. Então, o que acontece aqui? Em 2001, o governador amazonino Armando Mendes toma a decisão de inaugurar uma universidade amazônica. Estadual. Universidade do Estado do Amazonas. Muito bem. Então, em 2001, abre o edital. O que tinha lá? Uma universidade iniciando, um curso de medicina iniciando, anatomia. Me inscrevi para professor de anatomia humana. E assim fui até o 6º semestre, quando surge na grade a disciplina cirurgia vascular. A partir daí, migro para a cirurgia vascular. E um pouco mais adiante, em 2005, me surge o convite para começar telemedicina, que estava começando no Brasil. E um convite do professor Shaolong Wen, chefe da disciplina de telemedicina da Universidade de São Paulo, que me faz uma provocação. Que tal nós montarmos um polo de telemedicina na Amazônia? Eu fazia a mínima ideia no que estava me metendo. Mas isso já é história, e a partir de então, em 2011, foi quando me concursei, tanto para a UFAM, que houve concurso naquele ano, também para a cirurgia vascular, quanto prestei concurso para a Universidade do Estado do Amazonas, para as disciplinas de cirurgia vascular e de telemedicina e telesaúde. Então, hoje, docente nas duas casas, muita alegria, muita gente formada junto conosco, e essa história você vai contar, Flávio. Vamos lá. No meu caso, assim, o interessante foi que nós entramos juntos na faculdade em 88, sempre tivemos uma proximidade grande. Eu, Cleinaldo e o Castilho. Sobrevivemos à sua moto, né, Euler Filho? Sobrevivemos por 6 anos. a minha motocicleta. Quando eu chegava para pegar o Cleinaldo, que era na passagem para a universidade, quando ele via a moto, ele... Não é possível. Pô, tu veio de moto de novo? Sobe aí, rapaz. Acabamos de morrer um monte de várias vezes. E passamos ilesos. Né? Exato. E aí eu tive a oportunidade também de, durante esse período, meu pai ter ido para Brasília. Então, no 2º ano, eu saí da UEA, da UFAM, na época da UFAM, da Universidade Federal, e fui para a UNB. E me formei em Brasília, fiquei 17 anos em Brasília, fiz a minha residência em cirurgia geral e cirurgia plástica. E, pasmem vocês, em 2006, o Cleinaldo me liga que a clínica cirúrgica estava precisando de professores e me fez um convite para eu vir assumir como professor
o concurso era Isso era antes dos concursos. Não, pois o concurso era só por diploma, era um processo seletivo. Ainda para docentes em processo seletivo antes do concurso da UEA. Da UEA. Isso. Aí eu vim em 2006. O concurso foi em 2011. Isso. E aí em 2011 eu fiz o concurso, aprovado, já estou há 19 anos. Dos 24 eu estou há 19 na UEA como professor de clínica cirúrgica. E fizemos também vários momentos a possibilidade dos alunos participarem conosco da cirurgia plástica, né? Mas não temos ainda a matéria de cirurgia plástica, é uma coisa que a gente pode pensar mais adiante. O interessante é que são duas disciplinas, cirurgia vascular e a cirurgia plástica. Elas têm em comum, como base, a cirurgia geral. Então, nós 3 somos cirurgiões gerais. Então, a base é a cirurgia geral e depois você vai se subespecializando. E é muito interessante, viu, professor Clenaldo e doutor Euler, falar um pouco sobre a relação do professor com o aluno. Porque os tempos são outros, a tecnologia está à disposição. Hoje, com o chat GPT, com o Google, os alunos têm muita informação e, às vezes, informações deturpadas. Como é que é essa relação hoje do professor? Porque, primeiro, tem que ter uma paixão, um amor pela docência, que os senhores têm, uma paixão pela universidade, pela disciplina. Como é que tem sido essa mudança nos últimos 15, 20 anos? Eu queria até colocar uma situação para você, Flávio, e isso já é história da época em que o Clenaldo era o reitor da UEA. Eu não sei se tu sabes que, em termos nacionais, a escola de medicina que tem mais especialistas em ensino em medicina, em relativos, né, em números relativos, é a UEA, né? Porque na época que o Clenaldo era reitor, ele instituiu um convênio com a Universidade do Estado de São Paulo para ministrar cursos para os professores de medicina aprenderem a ter especialidade em ensinar medicina. E isso acho que foi a mudança de chave da qualidade de ensino da nossa universidade. Isso ideia do Clenaldo. O Clenaldo sempre foi uma pessoa que viu o futuro além do alcance, entendeu? Então, a nossa amizade sempre foi muito traçada nessas situações que a gente sempre sonhava grande, né? Me lembro a gente deitado lá na UFAM, atrás da biblioteca, quando eu for isso, quando eu for aquilo. Rapaz, interessante como as palavras têm um poder, né? E as coisas foram acontecendo e hoje estamos aqui frente a um grande outro amigo nosso, cirurgião geral, que a gente comuta muito e tem muito carinho, que é você, mas te dizer que a universidade, eu acho que o aprendizado maior não é nem o que a gente passa para o aluno, mas é como a gente recebe também do aluno, e essa modificação faz com que a gente sempre busque maneiras outras de você também evoluir. Porque uma motivação também. Não pode ser a mesma aula, como às vezes a gente tinha, né, Clenaldo, aquelas... No cartãozinho amarelado. Cartãozinho amarelado. Se cartãozinho não tinha aula. Não tinha aula. Ou então uns slides, velhos, sabe? Assim, tempo de Santos Dumont, né? Pô, gente, olha, quando chegava a gente já ria. Quantos anos tem esse slide? Então, as aulas hoje, por conta do chat GPT, por conta dessa busca toda do Google, né, você tem que estar se renovando também, porque o aluno também não aceita ter o mesmo slide do outro ano, porque ele já sabe até a prova que tu fizer. Outra coisa também, Flávio, você veio desse cenário. Temos aqui 2 gerações de cirurgiãs e cirurgiões. E é muito importante lembrar de um conceito caro à época para mim. Quem vai ensinar tem que fazer. Então, cirurgião tem que operar. Como é que ensina sem operar? Nós tínhamos isso. Sim. Nós tínhamos professores que não operavam e alegadamente eram cirurgiões, davam aula de cirurgia. Então, isso para nós era horroroso. Mas, de qualquer modo, a gente vem de um ambiente e eu estava essa madrugada operando. Detalhe. Eu vi no Instagram. Tá no meu Instagram. Eu estava essa madrugada operando cirurgia vascular. Muito bem, trauma vascular. Mas a gente vem de um ambiente que foi um ambiente muito vigoroso no início dos anos 2000, que é a época que você estava na faculdade, e que é o pronto-socorro, que é uma enorme escola. Ali separa crianças os de homens mulheres dos e meninos, homens, e ali a gente sabe realmente quem está fazendo. E, por acaso, estava essa noite fazendo exatamente isso
operando cirurgia vascular na urgência. Mas isso tem um significado, formar cirurgiãs e cirurgiões gerais de qualidade. E o nosso estado é muito pródigo nisso, porque nós temos uma escola de base de cirurgia geral muito forte, que vem da época de professor João Lúcio Pereira Machado, professor Cláudio Honor e outros nomes de escola da cirurgia geral no nosso estado. Né? E eu costumo dizer que trabalhei com o professor João Lúcio vários anos da minha vida, minha fase de formação. Trabalhamos juntos com o professor João Lúcio, aprendemos muito. E muito ralho, posso, né? posso dizer que vi Pelé jogar. É verdade. Já vi cirurgião operando nos Estados Unidos, na Europa, em São Paulo, no Rio. E posso dizer que vi Pelé jogar. João Lúcio, se não fosse amazonense, não tivesse se expressado em Manaus, nos anos 70 e 80 como cirurgião, ele seria um nome renomadíssimo no exterior. Sim, não tenho mínima dúvida disso. Mas isso gerou uma escola, essa escola permeou a Universidade Federal do Amazonas, e essa escola chegou por meio de nós até a Universidade do Estado do Amazonas. Obviamente, também tem um cenário que eu gostaria que você falasse, que foi a Liga do Trauma, que você foi um dos fundadores, mas tem 3 aforismos que são importantes dessa época. Posso só complementar aqui? Eu me lembro que nós éramos alunos do 2º semestre de medicina da UFAM, e por intermédio da amizade do meu pai, que meu pai tinha sido anestesista do Dr. João Lúcio, ele nos colocou, a princípio, eu, Cleinaldo e o Carlos Castilho, dentro da Santa Casa de Misericórdia, para acompanharmos o Dr. João Lúcio nas cirurgias. E a receptividade foi muito grande, mas o Dr. João Lúcio era um homem de muita inteligência, inclusive emocional, e sabia como tratar bem não só os residentes, mas também os pupilos que ali chegavam. Mas ele nos deu inúmeras oportunidades, e eu acho que a base do nosso conhecimento cirúrgico, anatomo-fisiológico, da clínica cirúrgica mesmo, começou naquele 2º semestre, e de muitos que passaram, quem mais ficou lá fui eu e o Cleinaldo. Apesar de eu ter ido embora, nas minhas férias eu vinha para cá para ficar com o Dr. João Lúcio às 4h30 da manhã. Ele dizia passando visita na Santa Casa de férias. Eu tinha horário para chegar e não tinha horário para sair. Então eu fazia as minhas férias, aquela parte mais social, só quando eu acabava de trabalhar lá na Santa Casa. Né? A medicina tem isso, você tem que estudar constantemente. E sem ganhar nada, né, Cleinaldo? Sem ganhar nada. E ainda tem esse lado, além de você ter que estudar a grade, o conteúdo, você precisa, para se diferenciar, começar a frequentar um pronto-socorro, um hospital, para você começar a interagir, porque a medicina não é só a teoria, tem que ter a prática, e a prática você faz no pronto-socorro, claro, sempre com uma supervisão, com orientação do plantonista, do professor, mas é importante esse elo e essa prática. Sim. Nós falamos há pouco sobre UEA e USP. O professor Cleinaldo, a segunda casa dele, eu vou falar que seria a USP, porque lá fez o seu doutorado, lá acompanhou o doutor Dário, que é um ícone da cirurgia geral no Brasil. E do trauma, né? Do trauma. E além de ter trazido isso que o doutor Leto falou, do ensino médico, essa parceria, esse convênio com a USP, nós fomos lá em 2006, 2007, para a telemedicina. Estava sendo criada a telemedicina e o professor Cleinaldo já estava envolvido nisso, mesmo sem querer, já estava lá dentro, e nós fomos para um congresso. Eu tive a oportunidade de conhecer, porque o professor Cleinaldo abriu as portas para mim em vários momentos. Nós criamos a Liga do Trauma, vou falar agora um pouco na Liga do Trauma, e me colocou para ir na Clínica Cirúrgica 3, lá na USP. Eu fui fazer um estágio na USP, lá com o professor Dário, que o professor Cleinaldo conseguiu abrir, a gente estava fazendo doutorado lá e abriu as portas. Agradeço por essa oportunidade. E eu estando lá, o professor Cleinaldo indo a São Paulo para poder ver a telemedicina, e eu tive a oportunidade de ver surgir o que era tão difícil, viu, Euler? Era tão difícil a Intel, se eu não me engano, eles tinham um desafio de colocar a internet na Amazônia toda, colocar antenas. Era mais ou menos isso que eles queriam. Era um grande desafio. Isso foi em 2006, Flávio. E hoje, você com o celular, você consegue fazer falar com o mundo inteiro, fazer o que você quiser. Teleconsulta, e as coisas estão evoluindo tanto. Então, fale um pouquinho, professor, como é que foi essa
telemedicina, porque depois o senhor foi para o Ministério da Saúde para coordenar. Vou sintetizar. Só uma dúvida, esse cabeamento que foi colocado no leito do rio já abrange o interior como um todo? Esse cabeamento atinge 3 milhões de pessoas, 2 mil quilômetros de fibra ótica, que vem de Santarém a Manaus. É a Infovia 01 que o presidente Lula inaugurou em agosto de 2023. Eu estava presente nessa inauguração, tive a oportunidade de explicar ao presidente o que é o papel da telesaúde, da telemedicina, e ele falou que está muito feliz de perceber que vai ser oferecida, na verdade já está sendo oferecida medicina de qualidade para quem precisa nos lugares mais remotos do país, como é o caso da Amazônia. Então existe neste governo um esforço muito grande em tornar a saúde digital, a telesaúde, a telemedicina alcançável para quem efetivamente precisa. Só para dar um resumo breve, nós evoluímos de 2005 até o ano de 2024, eu saí do Ministério em 31 de março de 24. Nos 2 anos que estive lá como diretor nacional de telesaúde. Fizemos em 2 anos 8,5 milhões de procedimentos em telesaúde, observa o número. Colocamos saúde digital, telemedicina, telesaúde em 19 dos 33 distritos sanitários especiais indígenas do Brasil, que não havia em nenhum. Isso foi na nossa gestão. E também partimos de uma base de apenas 10 núcleos de telesaúde no país, em janeiro de 22, na transição de governo. E quando saí de lá 2 anos depois, havíamos implantado mais 19 núcleos no país. Então, nós fomos a 29 núcleos de telesaúde. Saímos de 10 para 29. Perdão, corrigindo. 31. Nós fizemos 21 novos núcleos de telesaúde. Então, hoje o país tem 31 núcleos de telesaúde, respondeu por 8,5 milhões de teleconsultas, telediagnósticos, em 2 anos, 2023 e 2024, e está presente hoje em 19 dos 33 distritos sanitários indígenas, especiais indígenas do país, em 2 quilombos, no Pará, e numa favela que é a Favela da Maré. Então, assim, a telesaúde cresceu exponencialmente e, assim, eu tive a graça, a bênção de poder estar participando, liderando esse esforço nesses 2 anos que estive à frente no Ministério da Saúde. Para nós entendermos a complexidade, às vezes quem está assistindo não entende a importância disso, mas, por exemplo, a Amazônia é tão grande, o acesso à saúde, à educação é tão difícil, porque nós não temos aqui estradas, nós temos que ser pelo rio, e tem a época do ano, rio cheio, rio baixo, isso dificulta muito. E colocar um especialista em cada município da Amazônia é um desafio. E vamos complicar, a sede do município, mas e as comunidades? Quem chega as lá? Comunidades ribeirinhas. Chega a Antena e chega Dr. Flávio, chega Dr. Euler, chegam especialistas renomados que vão dar suporte a uma médica, um médico de saúde, família e comunidade que eventualmente está naquela região. E às vezes até não tem médica, até não tem médico. De saúde, o agente de saúde vai ser atendido lá e nós vamos socorrer pessoas, salvar vidas. Então, assim, isso tem um impacto enorme. Para nós aqui, muitas vezes é difícil o acesso com o plano de saúde, com o Sistema Único de Saúde. Imagina uma pessoa no interior sem acesso, quando o acesso se vai dar por dias, horas ou dias de barco. De viagem, então, né? Isso tem um aspecto imenso aqui para a nossa região. Engraçado também a gente fazer essas colocações, né, que os nossos sonhos de criança, quando você busca esses sonhos, você acaba realizando quase todos, né? Então, por isso que eu falo para os meus filhos, para eles sempre sonharem grande e mirarem na lua, porque se eles errarem, eles vão estar entre as estrelas, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, a gente tem realmente que pensar grande, porque o trabalho é o mesmo. Se eu sonho pequeno ou sonho grande, o trabalho é o mesmo, mas quando você sonha grande, você tem mais capacidade de realizar. E aí, nessa situação, quando eu cheguei em Manaus, a convite da universidade, pelo antigo reitor... Tu já era reitor? Não, tu estava como diretor da faculdade. Isso. Eu cheguei em 2006. Flávio, nós não tínhamos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Amazonas, não existia. Em 2006 eu cheguei em julho, em 2007 eu fiz o primeiro congresso regional, mas trazendo o presidente da Sociedade Brasileira, o vice-presidente e expoentes da cirurgia plástica. Isso foi em 2007. Em 2008 eu fiz a segunda jornada amazonense de cirurgia plástica. Trouxe 2 futuros presidentes da sociedade
né? E ainda o mesmo presidente que era o biênio, 2007 e 2008. E em 2009 fizemos a terceira jornada. O que isso ocasionou no Estado? Em 2010 fizemos a regional da cirurgia plástica aqui. O primeiro presidente foi o Dr. Rinaldo Amude, falecido já, mas com uma história brilhante aqui. E festejamos todos os cirurgiões plásticos aqui de Manaus que tinham instituído a cirurgia plástica no Hospital dos Acidentados, né, que pertencia uma parte pequena ao meu sogro, mas na época foi onde era instituída a cirurgia plástica no Amazonas, né? E assim a gente foi crescendo e hoje nós já estamos na oitava foi 2010? Não, na 7ª rotação de presidentes. E eu já fui presidente aqui da sociedade e estou agora como tesoureiro novamente. Vou ser o primeiro que vai ser 2 vezes presidente reeleito. Legal. Então, isso bacana, né? Uma história, né? Como as coisas acontecem. Agora, sim, é um desenrolar também, né? Por exemplo, o Euler Filho, nesse momento, no doutorado, sim. E eu participei há poucos meses da banca de doutorado na USP, do Jun Yokoyama, também cirurgião, sim. Ex-aluno nosso. Então, assim, a vida vai que é o atual avançando, presidente. que é o atual presidente. Então, assim, as coisas vão se alicerçando, mas também trazendo exemplo para as próximas gerações. Sim. Então, isso é um aspecto muito interessante. Positivo, né? Positivo. Então, como o professor Cláudio falou agora do Jun, o Jun é um cirurgião geral, cirurgião plástico. Também vem lá da nossa época, quando nós criamos a Liga do Trauma, que o professor Cláudio falou há pouco. A Liga do Trauma era um grupo de alunos empolgados, animados com a medicina, com sede do ensino, do aprendizado, e foi criada uma liga. Na época eram 3 universidades que tinha em Manaus, a Universidade Federal do Amazonas, a UEA e a privada, a Newton Ninch. Eram 3 universidades que se uniram, os alunos em comum, tendo o professor Cleinaldo como coordenador e como orientador, e nós trabalhávamos e produzimos muitos trabalhos, criamos congressos. Então, assim, o professor Cleinaldo plantou Sim. a semente. Até hoje existe a Liga do Trauma, existem outras ligas que é uma atividade extra. Foi a primeira liga acadêmica do Amazonas, foi a Liga do Trauma. Isso foi lá em 2004, eu acho que foi criado em 2004. E embasado nessa ata de vocês, nós criamos em 2007 a Liga de Cirurgia Plástica já na UEA. Exato. Que foi a primeira Liga de Cirurgia Plástica do Amazonas. Mas me conta uma coisa aí, tinha 3 coisas que o aluno não podia esquecer. Quais eram? Flávio, conta aí para nós. Eu aprendi com o professor Cleinaldo muitas coisas. Então, uma das coisas que eu aprendi foi que nós temos que sempre lutar pelo bem, ter a mente focada no objetivo, e é uma que eu não esqueço. Suar nos treinos para não sangrar nas batalhas. Então observa, fazer sempre o bem. Explica aí, de novo, fazer sempre o bem. O que mais? Ter a mente focada no objetivo. Foco no objetivo. E suar muito para não sangrar na batalha. Então isso é básico, né? E tem uma quarta que é... Matar o lobo. Mate o lobo, resolva. Então, assim, isso fica no nosso DNA, né? Isso veio lá de trás, alguém botou isso na minha mente, mas isso seguiu em frente com vocês. E é importante que o primeiro de todos é o mais importante de todos. Faça o bem. Fazer o bem. Fazer o bem é importante. Faça o bem. Espalhe o bem. Da sua área, você tem que fazer o bem, você tem que saber perdoar. É importante você... Porque saúde não é só o bem-estar físico e mental, como é o conceito. São vários pilares. Você tem que ter o servir, tem que estar bem, o cuidar do próximo, o estar bem, o conjugal, com os filhos, com os parentes, estudar, se atualizar. O Flávio mais cedo falou uma coisa muito importante aqui no off. Nos bastidores. Nos bastidores aqui desse magnífico programa dele. Mas ele falou uma coisa muito séria. O papel da mente nesse processo como um todo. Então, se você não está bem com a sua mente ansiosa, sua mente... fragmentada por uma série de traumas passados, mágoas passadas, coisas que a gente vem carregando ao longo dos anos, isso reverbera em tudo. Reverbera na sua casa, reverbera no seu casamento, reverbera na relação com as filhas e os filhos, reverbera nas suas e nos seus pacientes. Sim. Então não tem como ser um profissional de saúde, uma profissional de saúde, se não estiver muito atento à sua espiritualidade e ao seu cuidado com a mente. Então, uma coisa que eu tenho aprendido nesse processo, Flávio, é cuidar da mente todos os dias, sabe? Fazer terapia, cuidar da mente. E uma coisa que canso de falar, independente de qualquer coisa que você acredite,
A minha conexão com o divino é muito importante. Tenha você o conceito que tiver do divino, seja lá o que você chamar de divino. Para mim, divino chama-se Jesus. Mas para você pode ser Buda, pode ser Maomé, pode ser qualquer outra expressão, pode ser Oxalá, mas o importante é você, Kleinaldo, conectar-me com o divino todos os dias. Por quê? Porque o divino é amor. E colocar amor nas relações, embarcar perdão em tudo que estiver fazendo, pedir perdão, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. Essas 4 frases são pilares para o dia a dia da vida da gente. Não sei se você está observando, né? Assim, o Kleinaldo colocou aqui em 2, 3 minutos de conversa conosco 2 mantras importantes. E eu, vivendo um processo grande de atividade física, mas com o propósito de uma reformulação completa do Euler Filho, né, que eu digo que o esporte me salvou de muitas situações, né, principalmente situações psicológicas, por conta desses traumas todos que a gente vivencia durante a vida, né, de não passar por doenças principalmente psicológicas mesmo, que acho que a doença que mais maltrata é a depressão hoje. Então, eu digo que esse seu primeiro mantra, que às vezes as pessoas nem colocam isso e nem captam essa mensagem de você ter foco, né, de você matar um lobo todo dia, ou matar o lobo, né, que é a função daquele dia, suar bastante nos treinos para não sangrar na batalha e doar carinho, dar amor. Dar Ser amor. Né? Então, eu, durante essas minhas preparações todas, das minhas provas de longa distância, eu sempre coloco, né, que durante a prova a gente pensa muita coisa, né, Flávio? Nós somos irmãos de suar muito no treino para não sangrar na batalha. Já fizemos várias provas de Ironman juntos. Nosso primeiro Ironman full foi em 2010. E eu acho que a gente treinava e tinha mais tempo treinando do que às vezes estando em casa, né, Flávio? Verdade. Porque os treinos eram muito longos e aquilo foi me desenvolvendo algumas situações até de fortalecimento psicológico, que eu acho que a gente reverbera ou propaga aquela energia que você tem dentro de você. Então, por isso que eu digo que nunca fale coisas que possam lhe maltratar ou então que você possa vir a acreditar, porque senão as palavras, como têm poder, você acaba reverberando aquela energia ou então aquela situação que você está vivendo. Mas eu desenvolvi um mantra e eu aprendi que todo mundo deveria ter o seu mantra, porque em momentos difíceis, você repetindo aquilo, você consegue congregar situações que vão te fazer sair daquele momento. Então eu digo que eu me sinto incentivado, motivado, disciplinado, determinado e energizado. E durante toda a minha prova, de melhor resultado ou de pior resultado, isso me salvou em vários momentos. Então, só para concluir aqui com você que o mantra ele precisa ser verbalizado. Você tem que ter o seu. Você pode até pegar, copiar alguma coisa de alguém, mas desenvolver o seu, né? Mas que realmente as palavras têm poder e você, quando põe isso como foco, e fica repetindo para você, acontece. O professor Cláudio falou sobre a parte mental. Procurar ajuda, fazer uma sessão de coach ou com psicólogo, isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, você está cuidando da sua mente, seja uma meditação, seja a prática de atividade física. Então, nós temos muitas coisas em comuns, e uma delas é a prática do esporte. Que agora, já que o Dr. Euler falou, eu vou puxar um pouquinho sobre isso. Como é que o esporte interfere, primeiro, na nossa profissão como médico? O que o cirurgião vascular orienta para o seu paciente em relação à atividade física e o que o cirurgião plástico orienta para o seu paciente? Porque não é apenas operar, digamos assim, uma varize, não é apenas operar uma cirurgia reparadora, uma cirurgia estética. Existe o cuidado com o corpo. Então, como é que é, professor? Na cirurgia vascular, eu posso falar que a panturrilha é o segundo coração do corpo? Como é que funciona a cirurgia vascular, o cuidado como um todo do paciente, abraçando a parte física? E eu vou depois jogar para o Dr. Euler também
responder nesse sentido. Sim, sim. Tem uma postagem minha recente no Instagram falando das panturrilhas como segundo coração. Então, isso é um fato, Flávio. Mas é curioso, a minha consulta ela é muito demorada. Consulta de 1 hora, a gente conversa sobre muita coisa, mas eu começo falando por uma coisa muito importante para as minhas pacientes, para os meus pacientes. Chama-se meditação. E eu tenho feito sistematicamente, todos os dias, há pelo menos 4 anos, meditação diária. Isso tem salvo a minha vida, Flávio. Me tornado mais tranquilo, mais confortável na minha pele, mais resiliente, enchendo menos o saco dos outros, em casa, na rua, em todo lugar. Isso te torna uma pessoa melhor. Por quê? Porque essa conexão com o divino, ela te alimenta, ela te relaxa e ela te dá esta resiliência face aos desafios pequenos e grandes da vida. Então, meditação é um momento seu com o divino, meu com o divino, muito importante. Eu costumo dizer que eu acordo mais cedo para fazer meditação. Não gosto de fazer de noite porque eu cochilo. Mas, se não der para fazer atividade física, eu troco pela meditação. Para você ter uma noção do tanto que é importante. Então, deixa eu te fazer essa pergunta. Pois não. A meditação não necessariamente é um momento que você para só pensar sozinho. Ela pode estar associada à tua meditação, à tua atividade física? Ambas as coisas são verdade. Inclusive porque durante a atividade física tenho muitos insights. No diálogo interno, no meu diálogo também com o divino, durante a atividade física, muitos insights vêm e me clareiam de muita coisa, muito perdão acontece. A gente costuma correr, chora de lembrança de determinadas situações, se purifica disso. Então são momentos internos. O desafio te traz resiliência, o desafio do esporte, mas a meditação é um outro momento, é um momento muito sagrado de olhar para dentro. Por que falo isso? Somos habituados a olhar sempre daqui para fora. Eu fui, desde que saí da barriga da mamãe, estou olhando para fora. E eu estou vendo o que existe com alguns milissegundos de atraso. A imagem vem, forma no meu cérebro e volta. Ok, olhar para dentro é outra coisa. O olhar para dentro é tão mais profundo do que o olhar para fora, mas nós não somos educados a fazer isso. Então isso leva um tempo, o corpo não quer fazer de jeito nenhum, mas depois que nós conseguimos, que eu consigo me colocar na meditação em profundidade, isso traz uma paz, uma energia que me possibilita esse diálogo com o divino, esse diálogo interno. O divino sou eu, o divino está em mim. Jesus está em mim. Eu sou Jesus. Jesus é o todo. A humanidade, as coisas, as plantas, a mãe terra, o universo, em cima como embaixo. O que é o átomo são as galáxias. Então, assim, é muito grande. E, assim, apesar de ser nada, eu faço parte do todo. Experimentar isso é muito doce e é muito acalentador. Inclusive, reduz muito minha dor diária. Ok, mas o esporte é que me faz mover, me faz estar vivo. Aqui está falando de um cara que perdeu 10 quilos, perdeu não, liberou-se de 10 quilos, porque não quer achar. Liberou-se de 10 quilos, que está no seu peso ideal, que faz atividade física todos os dias, corre 3 vezes por semana, nada 2 vezes por semana, faz atividade de academia, pedalo também, e faço 1 vez na semana, e faço academia 3 vezes na semana. Então, assim, onde é que cabe tudo isso? Cabe. Precisa se organizar. Mas o que acontece? Investimento é poupança. Estou cuidando dessa máquina para que ela dure mais tempo. Eliminar açúcar, cuidar da dieta. Então, fez meditação, fez atividade física, cortou açúcar, cuidou da dieta. Ou seja, está fazendo valer o bonito que é o dia de hoje. Que não é amanhã, nem foi ontem, é hoje, é agora. Então, viver essa experiência aqui com qualidade, com saúde. Espero que daqui a 30, 40 anos a gente esteja de novo Repita, aqui. Né, repita, né? Hoje como jovens envelhecentes. Daqui a 30 anos como envelhecidos sêniores, mas lúcidos, achando a vida muito boa, curtindo, lembrando de coisas boas, mas pensando sempre no futuro. Niemeyer faleceu com 105 anos de idade, lúcido, e pensando no futuro. Sim. E ontem conversava com meu filho, que é aluno de arquitetura, e ele estava falando sobre pensar a cidade para os próximos 30 anos. Então, assim, essa é o que nós vamos deixar de legado. E legado é uma coisa muito importante, mas o esporte é um legado. Você me perguntou, nós estamos perto de acabar, eu quero só dar um depoimento do que é essa experiência. Esse ano, corro a São Silvestre pela 4ª vez. Corri a 90ª, 10 anos atrás, engordei, gestão, trabalho, aquele negócio todo, descuidando da atividade física. O momento é outro. É um momento de recomeço de muita coisa.
Mas o que é bonito da prova? Futebol, se o Flamengo jogar com o Palmeiras, nós vamos assistir na TV, vamos torcer, mas nós não estaremos lá dentro do campo. Se um dia você entrar no Maracanã, é por visita guiada, não é por jogo. São Silvestre é diferente. Eu estou no hotel, TV ligada. Bem, amigos da Rede Globo, vamos para a 100ª prova de São Silvestre. Desligo a TV, desço o elevador e entro na telona. Então, assim, isso é uma energia que você não acredita. A emoção, a energia de entrar naquilo que você está vendo na TV naquele exato minuto, eu acho que só o atletismo, só a prova pode te dar. Então, assim, é uma coisa... E outra coisa, 31 de dezembro, uma meta. Eu estou cumprindo minha última meta do ano. Chegar muitíssimo bem em 31 de dezembro. Chegar com a mente tranquila, chegar em paz, chegar entregando perdão, né? E chegar realizado em 31 de dezembro. Ou seja, um ano que valeu muito a pena. Difícil, dificílimo. Doloroso, dolorosíssimo. Mas bonito. A vida vale a pena viver e 31 de dezembro é esse dia. É o dia de experimentar essa vitória, Euler. E isso é bem interessante porque algumas coisas bem interessantes. Uma é a musculação. A nossa maior poupança é o músculo. Então, você pode fazer o esporte que você gosta de fazer, seja corrida, triatlo, ciclismo, natação, mas a musculação tem que fazer parte do processo. Quando o professor fala aqui da emoção de estar, essa é a alegria, quando a atividade física deixa de ser uma obrigação e se torna um prazer. Você ir para uma prova, seja a nossa, né, Euler, que é o triatlo, ou seja o atletismo, a corrida de rua, que a corrida de rua cresceu muito no Brasil, talvez seja o esporte que mais tenha crescido. 55 mil inscritos na São Silvestre em 2025. Imagina isso, só de participantes, fora os acompanhantes, fora a população, fora quem está trabalhando. Então, movimenta a cidade, movimenta, e é um objetivo. E qualquer pessoa pode fazer. E qualquer pessoa pode claro fazer. Que com orientação e com um plano de métricas todas para ser cumprido, não é? Tá louco, eu vou claro, correr 15 não pode, quilômetros. não é assim que faz. E se você não pode correr uma São Silvestre, não corra coisa nenhuma, caminhe todo dia, de 20 a 30 minutos por dia, cuide da sua saúde, risca o açúcar e caminha 30 minutos por dia. E um Pai Nosso, uma Ave Maria, já está de bom tamanho. Amigão, se fizer isso, a humanidade vai ficar bem melhor, porque eu estarei melhor, você estará melhor. Viu, Euler? Antes de passar para a outra pergunta da cirurgia plástica com o esporte, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não, claro. Nós todos fomos criados da seguinte maneira: nós temos que trabalhar. Nossa vida é trabalho. E aí, às vezes, deixa de participar de um evento com a família, um aniversário, um churrasco. Depois, eu vou chegar atrasado, eu tenho um compromisso. A gente termina colocando como prioridade o trabalho, a família em segundo plano e a saúde, meu amigo. O último plano. Quando der, eu vejo. E está tudo errado. Está tudo errado. Posso interferir? Eu ia só concluir que nós não podemos inverter a ordem. A ordem deveria ser saúde, família e trabalho. E eu vou além. Deus, saúde, família e trabalho. Essa deveria ser realmente a ordem para o nosso corpo. Eu sei que não é fácil, não é assim que funciona, mas eu acho que resume bem o que o Dr. Clenaldo falou. Euler, desculpa, me fale, meu irmão. Não, partindo até desse princípio mesmo, o que eu entendi foi que depois da minha primeira corrida de 10 quilômetros, que surgiu até o meu livro por conta disso, o tema é Depois dos 10 quilômetros, que foi um desafio que um grande amigo meu de Brasília fez. Ele chegou para mim e disse assim: rapaz, tu fica aí fazendo musculação todo, mas está gordo. Eu estava 15 quilos acima do meu peso, não consegue correr 5 quilômetros. Te desafio a correr 10. Eu poderia ter pegado aquilo, né, e ter dito: pô, esse cara tá brincando comigo, me botando para baixo. O Jairo me salvou. Eu 15 quilos mais gordo, só trabalhando, não tinha uma organização de horários para nada, era o que tinha que ser feito naquele momento, e é aquela síndrome de super-homem: eu posso fazer tudo, mas a custas do quê? Né? O super-homem, ele tem tempo para todo mundo, só não tem tempo para ele, si para a família, para nada. Então, o que eu elenquei? Que para eu treinar para os 10 quilômetros, eu precisava me organizar. Foi a partir desse momento que eu comecei a usar uma agenda. Então, eu comecei a dizer não para os outros e sim para as coisas importantes para mim. E aí eu comecei a elencar o que era importante para o Euler Filho, né?
que eu acho que é importante para todo mundo. Eu coloco que são 4 pilares, né, que seria a minha espiritualidade, que como o Cleinaldo colocou aqui para ele é Jesus, né, eu colocaria como Deus, né, que é o que eu me conecto. A minha família, né, o meu trabalho, tá, e o meu lazer, aquilo que eu faço para esparecer, alguma coisa nesse sentido. E graças a Deus esse lazer são 2 fatores muito grandes que eu faço com muita frequência, que é o esporte, hoje o triatlon, mas começou com a corrida de rua, né? Porque a corrida de rua iguala todo mundo, né? Qualquer pessoa pode fazer com qualquer par de tênis, né? Com qualquer roupa, claro que se for no frio um agasalho, mas você vai fazer. Né? E aí eu elenquei que os meus lazeres seriam o esporte e a guitarra. Me organizei com a minha agenda e comecei a fazer essa situação. Flávio, é incrível como durante as corridas, né, a minha primeira corrida foi a Corrida dos Reis, no ano de 2000, em Brasília. Para você ter uma ideia, naquela época eu tinha 30 anos, fiz o percurso de 10 quilômetros em 59 minutos e muitos, mas foi abaixo de 1 hora, um pace de aproximadamente 6, né, por quilômetro, 10 quilômetros por hora. Né? E ao adentrar, como o Cleinaldo falou ali, a gente fazia uma volta no Mané Garrincha para finalizar e receber a medalha. Rapaz, eu comecei a chorar, porque eu aprendi durante essa prova. Eu estava subindo no 8º quilômetro e eu encontrei um senhor de idade, talvez da idade que eu tenho hoje, cabeça branca, né? Do meu lado, eu olhei para ele, eu não vou perder para esse velho. Mas a corrida não era minha contra o velho, era eu contra você mesmo. Contra eu mesmo. E o que eu aprendi nesse dia? É que eu não sei qual a idade dele, eu não sei quanto tempo ele tem de treino. Então ele me olhou como dizendo assim, eu estava ali esbaforido para tentar passar. Passei, aí ele chegou e foi embora e me deixou. E nesse dia eu comecei a aprender que dentro do esporte, como em qualquer outra situação da sua vida, você tem que ter humildade. Né? Então eu aprendi que eu tenho que ser melhor do que eu mesmo, não melhor do que os outros. Então eu digo para os meus filhos, olha, todo dia é 1% melhor. Exatamente. Né? Em cada fase da sua vida, né? Em cada momento da sua vida. E por conta dos treinamentos dentro dessa situação toda do esporte que a gente escolheu, de a gente ter muito tempo sozinho, existe uma introspecção, então esse olhar para dentro, ele começa a fazer parte do teu treinamento. Então, vamos lá, são 3 horas pedalando, às vezes eu vou pedalar só, né? São 50 minutos, 1 hora, 1 hora e 10, 2 horas correndo. Então chega um momento que parece que faz um start, assim, um estalo, e eu tenho uma conexão direta com o divino. Né? Então eu começo a falar com o Papai do Céu, né? Eu começo a projetar as minhas angústias, eu começo a projetar os meus desejos. E aquilo vira um flow. E as respostas vêm. As respostas vêm. Eu não sei também, Cleinaldo, se por conta de 2 outros corações funcionando, né? As panturrilhas e mais o nosso coração em si, a gente oxigene melhor o cérebro e a gente tenha respostas por conta de oxigenação maior, mais neurônio trabalhando. Então, isso me deu uma situação tamanha, Flávio, que eu aprendi que as minhas vitórias físicas se transformam em vitórias espirituais, pessoais, familiares, e desde então eu digo que o esporte salvou a minha vida, entendeu? Então seria mais ou menos isso. Totalmente. Eu falo que nós temos que ter uma autorresponsabilidade quando você entende que a maioria dos problemas eu sou o grande responsável. Sim. E quando você faz uma autorreflexão numa atividade física longa, que você pensa, que você se emociona, que você conversa com o Papai do Céu, que as respostas vêm, e você entende que na maioria das vezes os problemas eu causei. Sim. Eu sou responsável e eu tenho que resolver, as respostas vêm. Quando você entende esse conceito de autorresponsabilidade, quando você coloca que todo dia eu tenho que ser 1% melhor, as coisas vêm. E a gente consegue superar as dificuldades. E falando de dificuldade, o Euler comentou do livro que ele escreveu, e depois dos 10 quilômetros, e nesse livro, eu recomendo, eu já li esse livro, é um livro de cabeceira, dei para o meu filho ler, de 13 anos. Ele conta um pouco
da motivação e, ao mesmo tempo, de ter um filho passando por uma dificuldade. Fala um pouquinho, Euler, como é que foi esse processo e como é que veio a ideia de escrever um livro para expressar esse sentimento? Rapaz, olha, é incrível, viu, Cleinaldo, assim, vocês dois participaram de perto dessa situação. Bicho, eu me arrepiei todo agora quando você falou nisso, né? Porque a gente revive algumas situações, né? Alguns momentos. Eu pedi permissão do João Vitor para contar essa história. Meu filho hoje está com 22 anos. O João Vitor teve leucemia linfocítica aguda em 2 momentos da vida dele, um com quase 6 anos e outro com quase 11 anos, né? E o esporte naquela fase, na primeira vez, foi realmente 2009 para 2010 e a nossa prova foi em maio. Foi 2010, maio. Maio, né, de 2010, foi isso mesmo. E eu estava me preparando para o Ironman e tinha momentos assim que só o fato de eu estar correndo ali, estar treinando, era um momento que eu tinha para pensar em como agir perante toda aquela situação. E o Flávio foi uma das pessoas que mais treinou comigo naqueles momentos de angústia mesmo, minha, e me respeitou de uma maneira tal que a gente praticamente não conversava sobre isso, mas só a presença de ter um amigo ali te incentivando a fazer uma outra coisa e a pensar em outras coisas, né? Ou até como solucionar esses problemas. Te agradeço aqui de coração essa situação toda. O Cleinaldo me ajudou muito perante a situação na faculdade, me ajudando com como ter as congruências dos horários, como é que eu ia pagar aquela situação toda, e deu tudo certo. Os alunos não ficaram sem aulas, a faculdade não foi lesada e a gente conseguiu lograr o êxito da recuperação da saúde do João. Mas naquele momento assim, eu já tinha ideia de fazer um livro e contando a minha história. Então, tudo na vida a gente tem um início, né? E o fim, você que decide que dia que vai ser, né? Ou na verdade, quem decide é Papai do Céu. Mas o fim das suas atividades, às vezes você determina, não, a partir de agora eu não quero mais isso. Mas o interessante foi que eu saí de 10 quilômetros, depois corri 15, depois corri 21, depois fiz a minha primeira maratona e mudei completamente de esporte, fui para o triatlon. Aí fiz o meu primeiro fast triatlon, depois o meio, depois o Ironman. A gente fala muito de triatlo. Triatlo são 3 esportes em um só, é a natação, o ciclismo e a corrida, tudo no mesmo dia. E quando a gente fica falando de meio Ironman, o Ironman é uma bandeira, é uma marca famosa, mas com 3 modalidades. E de longa distância. De longa distância. Me fala um pouco, Euler, quando você fala que já fiz meio e full, o que é para entenderem? Não, assim, para você entender o que é um Ironman. Um Ironman é uma prova que você tem 17 horas de duração para iniciar e terminá-la. O que você faz? Você nada 3 km e 800 metros, se nadar em linha reta, pedala 180 km e corre uma maratona no final, 42 km, 195. Então, esse percurso você teria 17 horas para realizá-lo. E graças a Deus, eu e o Flávio, por termos suado muito durante o treino para não sangrar na batalha, conseguimos finalizar todos os Irons que nós nos propusemos a concluir. E nessa brincadeira hoje eu já fiz 4 Ironmans completos, que são 226 quilômetros, e estou indo agora no final de novembro, dia 30, para o meu 22º meio Ironman. Então é tudo pela metade. Nada 1.900, pedala 90, corre 21 e 100. Né? E é engraçado que todas as vezes que a gente termina uma prova dessa, a gente olha no final e diz para as nossas esposas, para os nossos filhos, nunca mais eu faço isso, eu não quero saber mais. Aí quando abre a inscrição, tá aqui, né? No dia seguinte já está inscrito. Mas é isso que é o espírito, né, professor Cleinaldo? Eu acho assim, essa coisa, você falou de uma coisa muito importante, como é que o esporte te salva, né? O esporte, ele me salva da depressão. Sim. Honestamente. A corrida, essa energia, o ato de correr sistematicamente me salva da depressão. Mas tem uma coisa muito importante nesse processo.
eu tenho feito 2 tipos de terapia. Por influência conjugal, eu faço uma outra terapia, que é a terapia somática, que é um negócio que eu absolutamente não conhecia. Uma coisa é a terapia convencional, cognitivo-comportamental, melhorar meus processos, essa coisa toda e tal. Show. Existe uma outra terapia, que é a terapia de entender os sinais do corpo. O corpo fala. Existe um livro, inclusive, que o nome do livro chama-se O Corpo Fala. Ponto. Mas acontece o seguinte, é que eu não conseguia perceber que hora que o meu corpo falava. Por exemplo, eu estou aqui relaxado com meus 2 amigos e tal. Mas se eu percebo uma ameaça, como é que o meu corpo fala? Por outro lado, também aprendi nesse processo, é o que envolve eu colocar-me numa posição mais confortável frente às situações do dia. E não ser agressivo, reduzir a agressividade, por conseguir isso. É perceber o meu corpo. Na hora que eu consigo perceber o meu corpo, e esse é um trabalho da terapia somática, e não é uma coisa simples, mas o esporte tem um papel enorme nisso, Flávio. Quando eu começo a correr, onde é que meu corpo me dá sinal? O que está acontecendo? O que isso quer dizer para mim? Que significado isso tem? Mas isso eu levo para a vida. Eu estou numa determinada situação, me estressei. Calma. O que está acontecendo? Onde que meu corpo está se manifestando nesse estresse? É no estômago? É uma angústia? Minha garganta está apertada? O que está havendo? Eu aprendi a olhar mais a linguagem não corporal, que eu não sabia fazer isso. Isso tudo para mim é uma perfeita novidade. Existe um cenário novo, chamado Compassionate Inquiry, que você é o olhar compassivo. Mas você olhar o outro, mas eu olhar sobretudo para mim mesmo, eu ser compassivo comigo, eu entender o que está acontecendo comigo e por que motivos eu estou agindo desse modo. E tem a ver com as experiências passadas, com os traumas passados, e aprender a liberar isso, liberar essa energia. Isso se dá por meio do corpo, da percepção e do lidar. Então, assim, aprender a cuidar do corpo com o esporte, com aprender a tocar uma guitarra, eu reconheço aqui minha incompetência, tá, filho? Tudo que é repetitivo eu morro para fazer. Então, eu entrei na aula de violão, meu amigo Fabrício, nas férias estarei de novo com você, eu vou certamente, pelo menos, aprender... as notas. Não, parabéns para você, eu vou chegar em dezembro sabendo parabéns para você, tá? Mas é uma dificuldade que eu tenho, mas é uma coisa do corpo. Tocar o violão, tocar a guitarra é uma coisa do corpo, é um aprendizado do corpo. O correr é um aprendizado do corpo, mas o meditar também é um aprendizado do corpo. Então, posso dizer isso para as minhas pacientes, para os meus pacientes. Estou vivenciando essa fase desse enorme aprendizado que é cuidar de si próprio, de mim mesmo, e cuidar do meu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Isso faz parte do processo de adoecimento, se você não cuidar. As pessoas acham que... E faz parte de um processo chamado o envelhecer saudável. Eu, como envelhecente, eu tenho que dar o exemplo. E assim, é esse esforço aqui de 3 pessoas que fazem esporte, porque percebem que o esporte cuida da vida. E o esporte é uma expressão do corpo. Mas tu fizeste uma pergunta para a gente de como transferir isso para os nossos pacientes. Então presta atenção, olha lá. Inclusive tu tens uma frase que eu acho perfeita, que o esporte é a plástica da alma. Da alma. Eu acho essa frase é minha mesmo. Eu acho essa frase assim, né? Fenomenal. O que eu acho que é importante, sabe, Cleinaldo e Flávio, é assim, como a gente tem vivência do esporte, vamos lá, vou te dar um exemplo. A minha paciente fez cirurgia reparadora da mama, certo? Qualquer outra situação, não, a senhora tem que ficar pelo menos 45 dias sem fazer nada. Isso, como isso? E se ela fizer uma trombose, vai para lá para mim em pior situação. Exatamente. O que, que eu falo para ela? Não pode, né? Não, tem que andar no mesmo dia. Vamos lá, eu botei a paciente deitada com os braços em 90 graus. Operei ela com os braços em 90 graus. Por que no dia seguinte ela tem que ficar com o braço ao longo do corpo? Se eu operei ela assim... Não, olha, posso pentear o cabelo? Pode. Posso escovar o dente? Pode. Posso tomar banho? Posso. Posso fazer meu curativo? Posso. Eu posso malhar? Eu digo, olha, vamos ficar fazendo assim. A senhora pode fazer caminhadas todos os dias, fora do sol, numa esteira, ou então no finalzinho da tarde, no mínimo 20 minutos, no máximo 30, mas... Faça a sua caminhada. Diária. Né? O corpo é movimento. Sim. Olha, eu preciso que as suas veias
não acumulem trombos. Então, eu Pronto, preciso que e a aí- senhora e aí o consultório movimente. vascular agradece demais essa recomendação. A gente Né? fica muito feliz de saber disso. Então, para isso, eu digo que o esporte também cura a minha visão perante as atividades físicas do pós-operatório. Então, por que ela não pode ir para a academia na primeira semana e malhar o membro inferior? Eu vi uma reportagem última dessa semana da Luciana Haddad, da meta-análise dos principais componentes musculares para a longevidade. Sabe onde eles estão todos? No membro inferior. Coxa, sobretudo. Coxa, panturrilha e glúteo. É isso mesmo. Que é o que, se tu tiver isso estruturado, automaticamente o teu core, que é a musculatura do tronco, vai estar estruturado, é o que vai te dar o quê? Autonomia. Essa é a palavra. É a palavra. Nossa, A gente tem que envelhecer pegar com autonomia. Experimenta pegar um aeroporto internacional. Você anda 3 km lá dentro. Como é que eu, vovozinho, vou arrastar minha mala? Não, tem que ter saúde. Amigo. Então, presta atenção. Eu quero andar muito. Eu também, viajar pô, muito. Nós temos que E quero ter saúde. Viver com qualidade. Ter qualidade Pronto, é no isso. envelhecimento. Porque a qualidade é o músculo. Nossa Sim. maior reserva é o músculo. Meu pai está com 84 anos, caminha todo dia. Minha mãe está com 80 anos, tinha parado de caminhar por uma lesão articular de cabeça de fêmur, né? Eu dizia, mãe, bora operar. Mãe, bora operar. Não sei o quê, não sei o quê, é perigoso. Não sei. Mãe, vamos operar. Vamos operar onde? Em São Paulo, no Rio de Janeiro? Aqui. Eu digo que hoje em Manaus nós não precisamos sair daqui para resolver 90% das nossas situações. Mas uma coisinha ou outra muito peculiar, talvez em termos até de exames um pouco mais avançados, aí eu acho que a gente tem que procurar São Paulo, né, que seria a referência, mas aqui, mano, a gente tem todo tipo de especialidade, tem casas de saúde maravilhosas para a gente resolver 90 ou mais percentual de problemas aqui. Mamãe operou aqui, fez uma prótese completa de cabeça de fêmur. No outro dia ela estava andando com carga total. Ela disse, meu filho, eu tinha que ter feito isso no primeiro atrás, dia que eu tive começou a dor. ter dor. Isso, entendeu? isso. Então, a atividade física ela é complementar à qualidade de vida para um futuro brilhante, entendeu? Para a gente ter autonomia. Então, eu acho que é isso. O nosso assunto ele não termina. Pô, não termina. Aqui não termina. Então eu queria deixar aqui no final. Não, vou voltar. Eu posso claro, presenteá-los? eu queria ver esse livro. Eu queria. Né? Na verdade, eu escolhi algumas palavras aqui bastante importantes da nossa história. Nós temos um dito que é um abraço de ferro. Né? Que isso aqui, nós terminamos, pessoal, a nossa primeira prova de Ironman em momentos muito próximos e estávamos nas companhias das pessoas mais importantes para a gente naquele momento, que continuam conosco, dando todo o suporte, né, o nosso porto seguro, que eram as nossas esposas, né, e o Flávio sabe do carinho especial e como ele está presente nesse livro, né, como um todo, que conta a minha história como desportista. E esse livro aqui é especial. Esse livro aqui eu já li. O Euler fez uma dedicatória aqui, é um livro que eu guardo com carinho, um livro que... E realmente as nossas esposas, a Larissa, minha mulher, e a Juliana, do Euler, nos acompanham nisso desde 2008, 2009, 2010. E ano passado fomos fazer uma prova em Maceió. Ano passado? Ano retrasado. As duas estavam lá, porque são muitas provas que ocorrem durante o ano, não tem como nós irmos nas mesmas. E às vezes coincide, a gente combina, e às vezes nem combina e acontece. E se encontra. Como foi Brasília, né? Sim, Brasília não foi combinado. Exatamente. E a Juliana e a Larissa estão sempre lá juntas, né? participando. Um agradecimento aqui para nossas esposas, que faz parte do... Eu acho que a Juliana tem uma outra história também fundamental na minha vida, que num momento muito crucial, eu digo que a Juliana me tirou das trevas e me mostrou a luz, entendeu? Então tem toda essa conotação, eu tenho isso colocado aqui na minha pele mesmo, tatuado, né? Ela é minha flor de lótus, né? Que sai das trevas e busca a luz sempre, né? Então, quando a gente está no fundo do poço, talvez seja o momento onde você tem maior crescimento, porque quando você chega no fundo do poço, não tem para onde mais, é só olhar para cima, ver onde é que está a luz e vai embora, e segue. E eu queria, Cleinaldo, nesse momento aqui também, muito especial, meu amigo, de reencontros. Semana passada
eu quero fazer um convite para vocês dois. Se possível, essa quinta-feira a gente sentar para tomar um vinho com as nossas esposas lá em casa, porque é um momento que eu sempre valorizo a família. E hoje eu ainda tenho a sorte de ter meu pai e minha mãe, né? São 2 idosos, mas com qualidade de vida maravilhosa. Eu queria ter a presença de vocês dois lá. E aqui está um pouquinho da minha história, da sua história, a história que você vai vivenciar no dia 31 de dezembro. Tem uma história muito especial, que é a presença da minha mãe na minha chegada da minha segunda São Silvestre. Aproveite. E é um prazer enorme estar aqui com você. Enorme estar contigo, meu irmão. Muito obrigado. Sempre. Certamente. Vou ler com certeza e também vou conversar com as minhas pacientes sobre esse cenário. Amém. Eu queria agradecer muito a presença do professor Cleinaldo, do Dr. Euler, e queria deixar aqui uns minutos finais das considerações, se quiser dar alguma orientação, falar sobre o consultório. Dr. Cleinaldo, fique à vontade. Dizer para você, minha paciente, meu paciente, que nós temos um compromisso juntos. A sua saúde é o seu maior bem e todo o empenho meu e de nossa equipe é para cuidar da sua saúde como um todo. Naturalmente, dentro da nossa especialidade da cirurgia vascular, e temos aqui um compromisso muito sério com as suas pernas, sobretudo com a saúde vascular, mas também com a beleza e com a autoestima. E esse cuidado é um cuidado que eu também compartilho com o Dr. Euler Filho. E o nosso papel aqui é, além de tornar muito saudáveis, tornar também mais bonitas as suas pernas. E também temos um outro aspecto muito importante aqui, que é a educação em saúde. Eu falar de saúde todos os dias, coisa que compartilho aqui com meu caríssimo amigo Flávio Oliva, que é divulgar saúde para que você possa também ter reflexões diárias sobre esse aspecto. Como é que você cuida melhor de você? Como é que eu próprio dou exemplo cuidando de mim? Como é que o esporte faz diferença na minha vida? Mas esse é o cenário e o nosso consultório está à sua disposição. 1, para te ouvir. 2, para te acolher muito bem, para que você se sinta muito bem acolhido e em casa. E sim, para colocar todo o nosso empenho na sua saúde. Muito bem. Euler? Olha, Cleinaldo, Flávio, queria agradecer a oportunidade também da gente estar aqui falando sobre a nossa vida, sobre conquistas, sobre descobertas, sobre a espiritualidade, a positividade. Dizer para você, meu paciente, minha paciente, que o consultório está de portas abertas para te dar qualidade de atendimento, segurança cirúrgica, atenção diferenciada, com resultados satisfatórios dentro sempre de um preço justo. Lembrando que hoje ninguém trabalha sozinho, a nossa equipe é multidisciplinar, nós somos 9 profissionais para cuidar de você diuturnamente, antes, durante e depois do procedimento. Essa atenção realmente ela é diferenciada, ela te orienta em como adentrar o processo da cirurgia plástica, que às vezes, para algumas pessoas, a modificação é estética, mas no fundo, no cunho pessoal, ela é reparadora. Às vezes uma situação física, ela transforma o teu conteúdo neurológico e você começa a se enxergar de forma diferente. Isso te propõe ser impulsionada para novas conquistas. Então, por isso, eu gostaria de finalizar aqui dizendo o seguinte: sonhe, acredite e realize todos esses sonhos. Então, obrigado pela oportunidade, Flávio. Foi uma conversa muito bacana. Uma história de vida dos senhores é uma história bonita, já tem um legado, tem toda uma história, uma construção. Foi um prazer. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu espero que todos tenham gostado do nosso bate-papo. Quem gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta e não esqueça que a saúde é o nosso maior ativo. Sim. Não é isso? Com certeza. Aguardo todos vocês no nosso próximo episódio.